Eu sou a professora Isabela Gonçalves. E eu sou a professora Girlaine Silva. E hoje falaremos sobre o impacto dos biomas Amazônia e Pantanal. Vem com a gente! Vocês já conhecem os nossos ecossistemas brasileiros, não é mesmo? Nessa imagem vemos a Mata Atlântica, o Pampas, o Cerrado, a Caatinga e hoje abordaremos a Amazônia e o Pantanal. Te convido a irmos para a região norte do nosso país e conhecermos a floresta amazônica. Vamos lá? O bioma amazônico, ou floresta amazônica, é o maior bioma brasileiro em extensão, com ocupação de quase 50% do território nacional. Ela ocupa os estados da região norte e parte dos estados do Maranhão e do Mato Grosso, estendendo-se a alguns países vizinhos como Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. Por ter um clima equatorial quente e úmido, a floresta amazônica apresenta temperatura média de 28 graus Celsius e aproximadamente 80% de umidade do ar. O índice de chuvas também é bem elevado, com aproximadamente 2.500 milímetros por ano. A floresta amazônica possui uma composição heterogênea que pode ser classificada de acordo com a proximidade a cursos d'água em 3 tipos de vegetação: matas de igapó, matas de várzea e matas de terra firme. As matas de igapó são planícies inundadas permanentemente, com solos alagados. O principal tipo de espécie encontrado nesse tipo de fisionomia é a Vitória régia. As matas de várzea, ou planícies de inundação, são terrenos que contornam os rios e que ficam inundados nos períodos de cheia, quando o solo é fertilizado pelos sedimentos carregados pela água. As espécies mais presentes nesse tipo de paisagem são o cacaueiro, a copaíba e a seringueira. As matas de terra firme configuram o tipo predominante da floresta amazônica e são vegetações que se desenvolvem em regiões mais elevadas que não inundam ao longo do ano. Nessa região são encontradas árvores de grande porte que podem alcançar até 50 metros de altura, como a castanheira, o mogno e a sumaú. A copa desse tipo de vegetação é entrelaçada, de modo que dificulta a entrada de luz solar em seu interior, inviabilizando o desenvolvimento de grande quantidade de plantas rasteiras. A maior floresta tropical do mundo também abriga uma diversidade muito grande de animais e vegetais, não é mesmo, Girlaine? É isso aí, Isabela. Eu trouxe algumas imagens fantásticas de animais e de plantas que podemos encontrar na floresta amazônica. Observe comigo. Dentre os animais encontrados na floresta amazônica, podemos destacar uma enorme variedade de aves, como o endêmico galo da serra, mamíferos como botos, macaco-aranha, micos de cheiro e peixe-boi. Temos muito peixes como o tambaqui e o maior peixe de água doce do mundo, o pirarucu. Dentre os répteis, podemos citar o jacaré-açu, o maior jacaré existente. E não podemos deixar de citar a sucuri, a famosa anaconda que já foi protagonista de filme de Hollywood. E não é só bicho não, viu? Esse bioma se destaca por sua flora riquíssima. As espécies mais conhecidas são a castanheira, a seringueira, a sumaúma, o bacuri, o guaraná, o cupuaçu e, claro, o famoso açaí. Nossa, e vendo essa imagem aí de açaí, deu até fome, hein, Girlaine? Com certeza. Só que a gente também, além de toda essa diversidade, não podemos esquecer de algo muito importante da floresta amazônica, que é a manutenção do clima. Galerinha, estamos falando dos rios voadores. Vocês já ouviram falar nesse termo? Fiquem tranquilos que não é o rio Amazonas que vai sair por aí voando, não. Eu vou explicar para vocês, acompanhem comigo. Os rios voadores são imensos volumes de vapor de água que vêm do Oceano Atlântico, precipitam sob a forma de chuva na floresta amazônica, onde ganham corpo e seguem até a Cordilheira dos Andes, encontrando a muralha rochosa presente nessa região, que os faz desviarem e flutuarem sobre a Bolívia, o Paraguai e os estados brasileiros de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo, às vezes alcançando o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os rios voadores possuem cerca de 3 km de altura. Entenderam a importância dos rios voadores na manutenção do clima, não só da Amazônia, como das suas regiões vizinhas? E agora, Isabela, nós falaremos de outro bioma que é considerado patrimônio natural da humanidade e reserva da biosfera. Vocês sabem de qual bioma estamos falando? Acertou quem falou, Pantanal. E a gente vai ver um pouquinho sobre esse bioma, sobre esse paraíso ecológico agora. Vamos lá! Apesar de ocupar um pouco menos de 2% da área do
território brasileiro, o Pantanal tem uma grandiosidade em diversos aspectos. Ocupa uma extensa planície que abrange os estados Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Além disso, não se restringe apenas ao território brasileiro, sendo também encontrado na Bolívia e no Paraguai, onde recebe o nome de Chaco. Como o próprio nome diz, é um grande pântano, pois tem como características o alagamento de suas planícies durante os períodos de chuva. É tido como a maior planície inundável do mundo. Em função da sua área de ocorrência, o Pantanal agrega características de outros biomas e formações vegetais, como a Amazônia, o Cerrado e até a Mata Atlântica em menor escala. O clima é quente e úmido no verão e frio e seco no inverno. Na estação seca, quando a temperatura média é de 21 graus Celsius, praticamente não chove. As chuvas concentram-se de novembro a abril, quando a temperatura média é de 32 graus Celsius. Nesse período, ocorrem as cheias e, em decorrência dos numerosos rios e do relevo plano, formam-se extensas áreas alagadas, fazendo com que o solo, que possui pouca permeabilidade, não seja capaz de absorver toda a água. Apesar de pequeno em termos de território, o Pantanal é extremamente rico, tanto em sua fauna quanto em sua flora. Olhem essas belezuras. Temos como símbolo do Pantanal a ave tuiuiu, linda e exuberante. Além dele, temos a ariranha, inúmeros jacarés, a anta, o tamanduá-mirim, a capivara, o colhereiro, a onça-pintada e a arara azul. Além disso, a flora abriga representantes de outros biomas, mas com presença marcante de plantas aquáticas como o aguapé e Vitória Régia. O buriti também está presente nesta região. Por conta do interesse elevado econômico da região, o Pantanal vem sofrendo grande degradação ambiental, sendo o fogo a principal ameaça à biodiversidade. Principalmente no ano de 2020, foi de grandes proporções e trouxe diversas consequências. Nossa, Gi, nem fala, né? Não tem como a gente não ficar chocado e nem emocionado com todas aquelas imagens tristes. Eu trouxe algumas, vamos dar uma relembrada? Essas imagens ficarão na nossa memória por muito tempo. Os estudos de impactos ambientais precisarão de anos para entender quantas populações de animais e vegetais foram impactadas, quanto tempo vai demorar para a recuperação. Calcula-se que o Pantanal perdeu pelo menos 25% de toda a sua área para o fogo este ano, o que significa mais de 4,1 milhões de hectares. E além de toda essa biodiversidade, a comunidade ribeirinha, composta até mesmo de territórios indígenas, foi bem afetada. Olhando esse mapa, percebemos que as queimadas em 2020 avançaram principalmente onde se localizam as terras indígenas destacadas em amarelo e as unidades de conservação em verde. Que situação triste, não é mesmo, Isa? Mas por que será que isso aconteceu e gerou consequências tão drásticas? Então, vamos tentar entender. O Pantanal vive a sua seca histórica desde os últimos 50 anos. Então, parte daquela região que deveria estar inundada devido às chuvas anteriores não está completamente seca, propícias para a queima. E isso se deve porque o Rio Paraguai, o principal rio que forma o Pantanal, apresenta atualmente níveis críticos, históricos também. Quando se esperavam 5 metros, ele se encontra com 2 metros até agora. E com seu volume reduzido, aquela planície ela vai ficar menos inundada. Então, regiões que normalmente ficariam inundadas não ficarão devido a esse volume menor do Rio Paraguai. A proporção que o fogo tomou esse ano no Pantanal mostra a fragilidade desse bioma quanto ao regime de chuvas na região. Além disso, o Pantanal também tem sofrido com a expansão desordenada e rápida da agropecuária. Aliás, não somente o Pantanal, a Amazônia também tem sofrido com esse agronegócio. É verdade, galera. E sinto te informar, mas a agropecuária também está diretamente associada às queimadas no Pantanal. Vamos olhar esse slide. Para uma área virar pasto para o gado ou para uma monocultura de soja, necessita primeiro retirar a vegetação e as árvores que não forem vendidas pelo valor comercial são queimadas para limpar o terreno e dar lugar à nova atividade. Resumindo, o que aconteceu no Pantanal foi que nos primeiros meses deste ano, o principal rio atingiu o menor nível das últimas 5 décadas. As chuvas foram escassas, o desmatamento cresceu e as queimadas continuaram. E a fiscalização por parte do poder público foi ineficiente. E com isso, como consequência, tivemos essa grande tragédia. É verdade. E além disso,
disso, percebam como os biomas estão integrados. A seca que está associada no Pantanal, ela está diretamente relacionada com a seca da Amazônia. Isso porque tem influência direta nos rios voadores. Com a aceleração do desmatamento na Amazônia, toda a umidade que vem do Oceano Atlântico, quando ela cai na Amazônia, parte não vai ser transformada em vapor, porque não tem a vegetação para fazer o processo de evapotranspiração. E com isso, as regiões vizinhas que dependem desse vapor d'água são prejudicadas de forma direta, relacionando então as secas severas que estamos vendo, inclusive no Pantanal. A verdade, Isa, é que a Amazônia dá vida a praticamente todos os biomas brasileiros, incluindo o Pantanal. À medida que a floresta vai diminuindo e perdendo as suas funções ecológicas, esse serviço ambiental vai sendo alterado e se torna ineficiente. É verdade. E além do desmatamento, das queimadas que a gente acabou de ver, tanto o Pantanal quanto a Amazônia sofrem também com outro problema ambiental, que é o garimpo ilegal. Estima-se que a mineração ilegal de ouro despeja nas águas Tapajós a cada 11 anos poluição equivalente à depositada na barragem da Samarco em 2015 na cidade de Mariana, em Minas Gerais. Por sua vez, no Pantanal, a exploração de diamantes e ouro com a utilização intensiva de mercúrio são responsáveis por profundas transformações regionais. Algumas delas vêm sendo avaliadas na Embrapa Pantanal, com a contaminação de peixes e jacarés por mercúrio. Observe a figura acima. Quando o mercúrio é liberado em ecossistemas aquáticos, os animais que formam aquele ecossistema vão assimilar esse mercúrio e esse mercúrio vai ser então distribuído ao longo da cadeia alimentar. Só não se esqueça que ele pode parar no seu prato. Além desse perigo, o garimpo ilegal também pode causar grave impacto no modo de viver das populações estabelecidas na área e em seu entorno, como é o caso dos povos indígenas. Poxa, Isabela, isso tudo é tão triste, não é mesmo? Será que existem soluções para diminuir esses impactos? Realmente é muito triste. E apesar de todos esses problemas, podemos pensar sim em soluções sustentáveis. Vejam esses exemplos. Estudo brasileiro, um mapa dos tesouros da Amazônia. 6 milhões de brasileiros tiram sustento da floresta. Olhem esses exemplos. Podemos pensar na Amazônia como também nas riquezas alimentícias, na riqueza com látex, além também do poder de cura escondido nas riquezas naturais da Amazônia. Olhem essa reportagem, os anestésicos amazônicos que revolucionaram a medicina. Quantos tesouros há nesse bioma? E podemos pensar, claro, com toda essa beleza e riqueza, que o turismo responsável, tanto no Pantanal e até mesmo na Amazônia, ele pode ser desenvolvido até mesmo para uma sustentabilidade. Podemos perceber nessas imagens maravilhosas que temos muito desse Brasil para conhecer. Show de bola, Isa. Sabe que isso me dá até uma esperança? Mas a verdade é que se refletirmos sobre os nossos atos, respeitar o ambiente, retirar da natureza somente aquilo que a gente precisa, a gente consegue melhores resultados. É verdade. E isso é um trabalho meu, seu e você que está aí de casa. Que tal abraçar essa ideia? Exatamente. A gente vai ficando por aqui, mas deixa o desafio nas suas mãos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.